Você tem fugido do chamado de Deus? Cuidado! Pode ser que uma tempestade te atinja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A palavra de Deus contida na liturgia desta segunda-feira, em sua primeira leitura, extraída do livro do profeta Jonas, nos conta que Jonas, ao receber a ordem clara e direta de Deus, levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia-lhe que a sua maldade subiu até a minha presença. A reação dele, imediata, foi fugir, foi dar linha na pipa. Ao invés de ir a Nínive, ele se dirige para Tarsis, na direção oposta, buscando fugir da presença do Senhor. Este ato de Jonas, irmãos, não é apenas uma desobediência geográfica. Jonas, como profeta de Israel, não desejava a misericórdia de Deus aqueles que viviam em Nínive, que eram os assírios, inimigos do seu povo. Ele queria a justiça punitiva e não a graça. No fundo, a fuga de Jonas revela o nosso próprio egoísmo estreito e o tribalismo religioso, que sempre tenta impor limites ao amor de Deus. No entanto, a narrativa de Jonas nos ensina a verdade fundamental da soberania e da onipresença de Deus. Como expressa o Salmo: para onde irei, Senhor? Longe do teu espírito? Para onde fugirei? Longe da tua face? Deus, irmãos, permite a tempestade que atinge o barco onde Jonas estava, e lá no ventre do peixe, depois que ele é engolido por ele, se arrepende e é resgatado. Assim, como muitos de nós, que ao ver injustiças nesse mundo, temos tendência de condenar e desejar o mal àqueles que estão distante de Deus, porque nos atacam, porque atacam a nossa fé, julgamos muitas vezes como pecadores, dizemos esses não têm mais jeito, e Deus sempre usa de seus paradoxos para nos mostrar que Ele é quem manda, e não nós. Por isso, assim como Jonas, que recai em si mesmo dentro do peixe, nós devemos acordar e querer sempre a salvação, seja de quem quer que for. Irmãos, o resgate de Jonas não é o fim em si, mas um novo chamado à obediência e à missão, e assim sucessivamente para cada um de nós. Deus, em sua infinita misericórdia, não desiste do seu mensageiro, assim como não desiste da cidade pecadora de Nínive. Hoje, no Evangelho de Lucas, a pergunta do doutor da lei que ele faz a Jesus, ele diz: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E Jesus responde ele através do coração da lei: amar a Deus e ao próximo. Só que aí o doutor afunila um pouco mais a questão: e quem é meu próximo? A parábola do bom samaritano é a resposta definitiva de Jesus, que eleva a prática da caridade ao nível da salvação. O homem espancado e deixado semi-morto no caminho de Jerusalém a Jericó, uma descida do alto à planície, tem sido tradicionalmente interpretado pela Igreja já desde os primeiros padres como a humanidade decaída, ou seja, descida de Adão do paraíso para o exílio, ferida pelos ladrões, o pecado e o demônio. E o sacerdote e o levita, figuras da religião oficial e dos responsáveis pelo culto, passam, do outro lado da rua, eles preferem manter a pureza ritualística de seus cultos, e evitar o contato com um possível morto, em detrimento da urgência da caridade. Irmãos, aqui está a crítica radical de Jesus. A lei sem amor é vazia, a fé sem obras é morta. A interpretação mais profunda identifica o samaritano, considerado o estrangeiro, o marginalizado, inimigo dos judeus, como Jesus Cristo, o verdadeiro Salvador. Aquele que desce do céu a nossa miséria, vê e sente compaixão. Ele usa óleo e vinho para curar. O azeite simboliza o Espírito Santo, a graça. O vinho representa o sacrifício e o sangue de Cristo que nos purifica. Ele coloca o ferido em sua própria montaria, ou seja, a encarnação que assume a nossa carga. E na sequência o leva para a hospedaria, a igreja, o lugar de cura e cuidado para todos aqueles que estão necessitados de salvação. Ele deixa 2 denários, os sacramentos e a Sagrada Escritura, como meios de graça para o cuidado contínuo. Ele promete voltar
a parousia, a segunda vinda de nosso Senhor para saldar qualquer despesa adicional. Irmãos, a palavra de hoje nos ensina que, como Jonas, devemos ir aos nossos Nínives, aos lugares e às pessoas que desprezamos ou então tememos. Fugimos da missão quando nos fechamos em nossos preconceitos, irmãos, em nossas zonas de conforto paroquiais, ou quando nos recusamos a amar o pecador, o vizinho incômodo, o necessitado da rua, o que vota em outro candidato, o inimigo. Onde você tem fugido da presença de Deus e do seu chamado para a missão? A pergunta final de Jesus ao doutor da lei não é quem é o teu próximo, mas sim, qual destes três, na tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ou seja, nosso Senhor inverte completamente a lógica. O importante não é identificar quem merece o meu amor, mas tornar-me próximo, seja ele quem for. A vida eterna não é alcançada por títulos ou pela observância da lei, como o sacerdote e o levita que zelavam pelo culto, mas pela misericórdia em ação. O doutor da lei responde ao Senhor, aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus concluiu com o imperativo que serviu para ele e serve para cada um de nós: vá e faze o mesmo. A fé católica nos ensina, desde os primórdios, que a caridade para com o próximo é a prova de autenticidade da nossa fé em Deus. Não podemos amar a Deus quem não vemos, se não amamos o irmão que vemos. Que a história de Jonas hoje nos cure da nossa fuga e que a parábola do bom samaritano nos inspire a uma vida de misericórdia radical, vendo em cada ferido da vida o próprio Cristo que nos chama. Vai e faze o mesmo. Que Deus abençoe você, meu irmão, e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.